Graça eterna, como estão vocês? Vamos que vamos para mais um comentário bíblico aqui, mais um comentário da palavra do Pai. Esse é o tema: pérola aos porcos e as coisas santas aos cães. Eu fico analisando, abençoados, como as pessoas brincam com as coisas de Deus, as coisas santas. Como as pessoas desprezam as pérolas, a sabedoria que vem do alto. Como as pessoas cospem no caráter de Deus. Como as pessoas ultrajam, desfazem, menosprezam os feitos de Deus por meio de Cristo. E essas mesmas pessoas muitas vezes usam a própria Bíblia, a própria palavra, o Evangelho, para se justificarem. São aqueles que Pedro disse, eles usam a liberdade como capa de malícia. E Paulo disse, estão usando a liberdade para dar ocasião à carne a viverem pela sua própria mentalidade. A gente prega aqui no YouTube, a gente fala do Evangelho da Graça. E assim, o engraçado é que as pessoas estavam presas no sistema religioso, vivendo a base lá do dízimo, das tradições religiosas da Páscoa, do jejum judaico, toda aquela cultura de prática litúrgica, religiosamente falando. Buscando a Deus no monte, buscando a Deus na igreja evangélica, dizendo que aquele lugar é a casa de Deus. Então, esses mitos, o evangelho simples, o evangelho da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, vem e quebra tudo isso, tá? Deus não tem nada a ver com esse processo religioso, nada disso. Deus é Espírito, nós somos templo do seu Espírito, Ele habita em nós. O lugar do nosso culto racional é a nossa consciência. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem é filho no Espírito, não é filho na carne. Deus não é pai da carne, Deus é pai do Espírito. Então tudo isso nós temos consciência. Salvação eterna nunca foi por nenhum tipo de obra meritória. E quando a gente fala de obra meritória, a gente está falando em relação às obras religiosas. Porque o sistema religioso acredita que a salvação eterna é por algum tipo de obra meritória religiosamente falando, porque ele jejua, porque ele dá dízimo, porque ele lê a Bíblia, porque ele é da igreja X, da igreja Y, porque ele diz que ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo e com água e com palha e com sei lá o quê. Então, essas são as obras meritórias. Quando Paulo se referia a Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vocês, é um dom de Deus, um presente. Não vem das obras religiosas, mediante a prática da lei. Não é porque guarda o sábado, porque não come carne de porco, porque jejua, não é de obra, para que ninguém se glorie. O mesmo Paulo dizia, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, a nossa justificação hoje, mediante o conhecimento da palavra do Pai, é pela fé. A gente olha para as Escrituras, vê os feitos de Cristo, a justificação na vida do seu povo, perdão de pecado que era a transgressão da lei para os judeus. Nós vemos a plenitude de um pacto eterno. E a fé que nós temos nesta palavra, a fé que é um dom dos eleitos de Deus, e nem todos são eleitos. A fé é um dom dos eleitos de Deus. E os filhos, que são os espíritos que estão revestidos de carne, eles creem nisso e são movidos por esse entendimento. Agora, algumas pessoas, principalmente uma falácia religiosa, uma religião que não é nova, né? Mas que tem ganhado força na vida dos carnais, são aquelas pessoas que, tipo assim, elas não conseguem ser confrontadas, não é por mim, é pela própria palavra. Porque assim, o apóstolo Paulo pregou o evangelho da graça. Todas essas pessoas que estão pregando no YouTube, seja ela do sistema religioso legalista, seja ela da graça, seja elas
tal do Evangelho Eterno, da plenitude, não sei das quantas, todas usam as mesmas cartas que nós usamos. Ou seja, todos eles, todos que pregam, vai falar de Paulo, principalmente de Paulo, né? Porque Paulo contribuiu mais na questão das escritas. Todos vão usar textos de Tiago, textos da lei, textos da graça, textos de Apocalipse. Todos esses que ministram falam disso. Agora é interessante que eles usam as mesmas palavras que Paulo falou, que os apóstolos falaram, para manipular o povo incauto que não está atento para isso. Um exemplo que eu vou dar. Paulo disse que a salvação nunca foi por obra. É um dom de Deus, é pela fé. Ok. Aí uma pessoa me fez um comentário hoje, aqui no canal no YouTube, de uma mensagem que nós pregamos ontem, dizendo o seguinte. Ele dizia o seguinte no comentário. Você é mais um religioso. Você não prega a graça, você não prega o evangelho. Você está igual ao sistema religioso pregando comportamento. Olha o que ele disse. Você prega comportamento. Porque a salvação não depende de comportamento, se a pessoa faz o mal ou faz o bem. Mas em momento algum do vídeo eu disse sobre comportamento que se a pessoa é salva ou se a pessoa não é salva. Porque a salvação não é porque a pessoa merece. Tá? Não é porque a pessoa merece, não é porque a pessoa é boazinha. Não é porque a pessoa é crente, religiosa. Não é isso. A salvação é no Espírito e é para aqueles que Deus escolheu e ponto final. Tá? Então o que eu estava falando de comportamento é porque os filhos de Deus, ao tomarem conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vem naturalmente confrontar o nosso comportamento, é que os filhos de Deus devem ter um comportamento diferenciado de quem não, pelo menos de quem não conhece a palavra de Deus. Então o que acontece? Esses gracistas, esses engraçadinhos aí, esses carnais, eles distorcem aquilo que nós falamos. Estamos dizendo que nós estamos igual ao sistema religioso, pregando salvação por meio de comportamento. Então isso não é graça de Deus, porque nós estamos colocando um condicional. Ninguém está colocando um condicional aqui, uma condição para a salvação. Quem é salvo, independente da religião. Independente do que ele faz de certo ou errado. Agora, tem um detalhe que a própria palavra diz que eles usam essas palavras, mas negligenciam o contexto dela. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele pregava para as comunidades, né, de Corinto, Tessalonicenses, Romanos, Colossenses. Comente aí, por favor, deixa aí nos seus comentários. Se você não concorda comigo, tudo bem, você é livre. Agora, só que você não está concordando com aquilo que está escrito que você mesmo lê. E que você mesmo usa, né? Eu estou falando você aqui, mas não estou especificando ninguém. É a consciência de cada um. Ou seja, as pessoas usam a Bíblia para aquilo que vem ali beneficiar. Paulo nunca pregou nessas comunidades, dando a entender, transmitindo uma mensagem de que, olha, todo mundo aqui é salvo, viu? Jesus cumpriu a lei, estabeleceu a graça, a partir de então, todo mundo é salvo. Agora pode caminhar na sua vida aí, pode, você quer, eu vou parafrasear, contextualizar, trazer para o nosso tempo. Você que é um traficante, continua traficando, presta atenção. Vamos supor se Paulo estivesse pregando hoje. Olha, todo mundo aqui é salvo pela graça. Tá? Graça é favor e merecido. Então vocês não merecem. Presta atenção. E de fato ninguém merecia, né? Ninguém merece. Então, vocês são salvos pela graça. Mas você que é traficante, continua traficando. Mas fique sabendo que tu é salvo. Independente. Você que é um estuprador, essa é a ideia do universalismo. Que muitos gracistas estão pregando aí. Você que estupra criança, você que assalta banco, você que rouba, você que mata... Não tem nada não, pode continuar fazendo, porque a salvação é por graça, e graça é favor imerecido, então você continua. Paulo pregava isso, irmão? E não foi Paulo que pregou a graça? Iniciou o ministério? Agora, por que essas pessoas vêm para cá nos denigrir, nos afrontar,
dizendo que nós não estamos pregando o Evangelho da Graça porque nós estamos pregando comportamento. Se o próprio Paulo pregou comportamento. Agora me pergunta, né? Eu não posso julgar quem sou eu para determinar nada. Agora eu fico a pensar. Eu desconfio que essas pessoas sejam filhos de Deus. Como que um filho de Deus vai pensar dessa forma? Queridos, o filho de Deus tem consciência. Paulo pregou em todas essas comunidades e Paulo nunca deixou o povo vivendo. Não é que Paulo prendia as pessoas, mas o ensinamento da graça de Deus através de Paulo, Paulo nunca deixou o povo vivendo e pensando que era para viver na libertinagem. Eu vou citar aqui alguns textos que eles conhecem, mas negligenciam. Isso serve para todos nós, para o sistema religioso, para as pessoas em graça e para os gracistas, universalistas, que diz que todo mundo é salvo independente de qualquer coisa. Então vamos lá. Eu não estou dizendo que isso é um condicional, tá? Não é porque você pratica isso que você é salvo. Mas um salvo, ele deve ter um comportamento diferenciado. Paulo disse aos Gálatas 5,13: Irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Os gracistas pegam essa palavra para dizer que dá ocasião à carne ali, porque o contexto ali, a carne era a lei, tá? E na lei, as obras da carne se manifestavam. Paulo vai dar uma lista lá em Gálatas 5, 16 em diante. Paulo diz que a carne luta contra o espírito, era o entendimento da carne, a lei de Moisés lutando contra o entendimento do espírito, que é a graça de Deus. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ó, não façais, então vai vir uma obra aí, vai vir um fazer alguma coisa. Aí o apóstolo vai começar a falar de que quem andava na carne, ele manifestava tais obras: feitiçaria, glutonaria, inimizade, ciúmes, brigas, porfias, né? Prostituição, adultério, tal e tal. Então, as obras da carne começavam a se manifestar por causa da inflamação da lei. A lei dava força ao pecado. A lei inflamava, incitava o homem a viver assim, porque eles não conseguiam cumprir à risca o mandamento lá. Agora, Paulo estava dizendo que depois que você recebeu o entendimento do Espírito, essas manifestações que tinha no mandamento da lei, prostituição, adultério, mentira, feitiçaria, Paulo disse que era para continuar fazendo? Ou quando a graça chega, quando o entendimento do Espírito chega, também essas práticas são deixadas, independente se estava falando do tempo da lei ou não? Claro que sim, abençoado. Quem foi que disse que porque Paulo estava dizendo, olha, as obras da carne, apontando para a lei, são prostituição, adultério, mentira, engano? Isso é coisa da carne, não é coisa do espírito, é coisa da carne. Aí diz que a carne, essas paixões carnais, ela luta contra o entendimento do espírito. Aí você recebeu o entendimento do espírito, o entendimento da graça. Ah, então porque você recebeu o entendimento da graça, você pode continuar fazendo essas obras da carne, porque Deus não tem problema com isso, Deus não vê problema nisso. Como assim? Se na lei já tinha problema com isso, por que aqui na graça, que é onde manifesta o caráter dos filhos de Deus, onde manifesta o conhecimento, Deus iria dar um conhecimento a você, a mim, para a gente usar desse conhecimento para andar na carnalidade, errando o alvo, praticando o que é imoral, o que é indecente, e depois dizer, não, eu faço isso porque Deus quer. Viu aí? Que pensamento de filho de Deus é esse? Não estou afirmando nada, mas eu tenho para mim que essas pessoas não são filhos de Deus. É uma alma vivente. Sabe? É uma alma que está vivendo por aí, mas quando partir daqui, acabou a vida aqui. Encerra aqui. O ciclo da vida dele é aqui. Porque o espírito que veio de Deus, que voltará para Deus, jamais, biblicamente falando, Deus iria pegar o espírito, a essência do filho, a verdadeira identidade do filho, o DNA do Filho de Deus, e ele iria colocar em um corpo de carne, e que neste corpo Elcio pode matar,
Elcio pode explodir uma bomba aí dentro de um ônibus e destruir famílias. Elcio pode fazer o que Elcio quiser fazer e Elcio ter na consciência que é um filhinho de papai do céu. Pode ter algum filho de Deus aprontando essas coisas? Pode. Pode ter algum filho de Deus aí tirando vida de pessoas, roubando? Pode. Pode ter algum espírito aí revestido de carne, andando nas paixões carnais, errando o alvo e cometendo isso. Mas, por ele ser filho, na primeira oportunidade que Deus começar a trabalhar na vida dele, mostrando, dando entendimento, quando ele começar a ouvir a palavra, naturalmente ele vai mudar porque vem um peso na consciência. Filho de Deus, a consciência o julga. Por mais que eles estejam ali envolvidos com coisas erradas, mas o Espírito do Pai está ali ministrando o entendimento de Deus, a mente dele está fervendo, porque ele sabe que ele tem consciência que ele está fazendo o que é errado. Agora o filho da perdição, não, para ele tanto faz como tanto fez. Eu estou dizendo isso, abençoado, porque no comentário, um certo irmão aí, ele disse assim, me prova na Bíblia que Hitler foi um filho da perdição. Aí eu falei, também me prova na Bíblia que Hitler foi um filho da salvação. Agora, existem características de quem é um filho e quem não é. Então, como é que uma pessoa que matou, destruiu famílias, pessoas que... ele usou o exemplo de Hitler, mas tantos outros na história, quantos outros existem, já existiram? Como é que eu vou pensar que... Eu vou falar de alguns aqui. Hitler, esses homens que causaram chacina em massa, causaram terror na humanidade. Hitler, Pompeu, Hernán Cortés. Tem mais alguém aqui? Vamos colocar esses homens perversos, Stanley, e tantos outros que existiram na história, né? Que causaram isso. É inconcebível. Isso é dar pérola aos porcos e as coisas santas aos cães. É inconcebível. Eu não estou dizendo, eu não estou afirmando que essas pessoas, que esses homens, necessariamente têm que ser filho da perdição porque fazeram isso. Mas não tem como um filho de Deus pensar que isso é normal para Deus e que eles são filhinhos de Deus, que independente eles são salvos. Queridos, a salvação eterna não tem nada a ver nem com a lei, nem com a graça, nem com as obras. O Espírito que veio de Deus, que voltará para Deus, foi eleito nele, ele escolheu, ele determinou e ponto. A salvação bíblica, que existe, né, é um horizonte para a gente estudar sobre isso. Existem várias questões de salvação na Bíblia. Por exemplo, Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras. A salvação ali não é salvação eterna. Era a salvação justamente das obras da lei. Era a salvação do entendimento que era pela graça, porque aquele povo vivia praticando obras para tentar se justificar diante de Deus. A salvação de Atos 16:31, que Paulo disse, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, era uma salvação, livramento para o centurião e a casa dele, a família dele, que ia tirar a própria vida porque viu Silas e Paulo solto, né, e as portas das prisões que ele tomava conta se abriram e os presos naturalmente estavam indo embora. Então a salvação ali é livramento. Então vai existir salvação como socorro. Por exemplo, Abacuque disse 3:17 e 18, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ou seja, ainda que eu esteja passando por dificuldade, e parece que Abacuque está falando de uma dificuldade financeira, literalmente, né? Ainda que a figueira não floresça, não tem provisão, ainda que sejam levado o gado do curral,
Ainda que me falte tudo, aí ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Salvação, ele está falando de socorro, de provisão de Deus. Como Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o Senhor está comigo, né? Ele é o meu salvador, a tua vara e o teu cajado me consola. Salvação também, não está falando de salvação eterna. Davi disse, o Senhor é o meu pastor, não é nada me faltará. Ele não falta comigo, ele está sempre comigo. Ou seja, Deus presente. Então tem muitas questões que a gente vai estudando e falando aqui para vocês estarem crescendo no entendimento. Mas eu não posso generalizar, universalizar, né? Desculpe aí essa palavra, dizer que todo mundo é um filho de Deus no Espírito, porque não é o comportamento que salva esse filho de Deus. Não é o comportamento, mas a gente já vai pegando algumas dicas do que Jesus falou, tá? Jesus diz, toda boa árvore, ela dá bom fruto. Como é que um filho de Deus, um espírito que está revestido de carne, ele vive dando um fruto mal, e a pessoa diz, não, mas é um filho de Deus. Como é que alguém que ouve a palavra, isso é o pior, eu não estou falando daquelas pessoas que não conheceram o evangelho, que mataram, que assassinaram, que fizeram isso aqui. Tô falando disso. Eu estou falando de pessoas que conheceram o evangelho, principalmente o evangelho da graça de Deus, que manifesta o amor de Cristo e diz assim, não, mas isso aí não tem problema não. Você é legalista, Elcio. Você está pregando comportamento, porque salvação e evangelho da graça é posicionamento. Como é que você vai se posicionar em Cristo se o Cristo que você diz que está posicionado nele, a graça que você diz que crê, o evangelho que você diz que acredita, Paulo ensinou, e Paulo disse, Deus não vos chamou para prostituição, mas para santificação. Paulo disse, não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Paulo disse, fazer morrer a velha criatura, o velho homem. Paulo disse, aquele que mentia não minta mais. Vai dizer agora que a mentira era só na lei, seu mentiroso. Vai dizer que o adultério era só na lei. Vai dizer que a prostituição só era na lei. Vai dizer que as coisas erradas praticadas na humanidade hoje, no século XXI, isso só existia na lei. No tempo da graça não existe isso. É porque Deus está cego. Deus não está vendo aí. Alguém que chega, coloca uma arma na cintura, leva seu carro, leva seu aparelho celular. Alguém que chega, tira a vida de um inocente, de propósito, premeditadamente. Não, isso aí era só na lei. Na graça não tem isso mais não. Na graça todo mundo é salvo. Todo mundo é filhinho de Deus. Como é que você afirma isso? Seria muito melhor uma pessoa dessa se denominar cético, ateu. Ah, irmão, eu não creio na Bíblia, eu não creio nisso que vocês pregam, eu sou ateu. Seria muito melhor, seria muito mais, digamos assim, coerente da parte dessas pessoas dizer, olha, eu não acredito nisso, ponto. Eu até bateria palma para você, não acredita, tudo bem. Mas a pessoa dizer que acredita, que crê no Evangelho, mas não crê naquilo que o próprio Evangelho diz, que o próprio Paulo pregou, que todos os apóstolos contribuíram para isso. Isso independente dos pactos, da lei e da graça. Pedro disse, sede santo como é santo o vosso Deus. Imagine que Paulo repreendeu aquele povo lá em Corinto, que não é questão de pecado no sentido de contaminação espiritual, mas era um comportamento. Paulo disse, vocês não têm casa para beber não? Vocês estão enchendo a cara, desprezando a igreja de Deus? Paulo repreendeu em 1 Coríntios 5 aquele jovem que se relacionava com a mulher do próprio pai. Ah, então isso é normal? Não pode mais pregar comportamento em graça? Presta atenção que eu não estou julgando se ele era ou se ele não era filho de Deus. Não é isso. É que a questão comportamental sempre foi tratada na Bíblia, dentro do tempo da lei, bem como no tempo de Paulo e hoje. Por que será diferente? Nós somos melhores do que eles? Hã? Viu, abençoado? Então são pessoas que falam besteira. O Evangelho educa. Paulo disse a Tito 2, 11 e 12, porque a graça se manifestou trazendo salvação. E a salvação também ali não é espiritual.
E ele vai ensinar, ele vai dizer, ensinando-nos salvação, ensinando, ou seja, educando, trazendo conhecimento, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, ensinando-nos ou educando-nos a renunciar, deixar as paixões, cobiças da vida. Paulo ensinou sobre isso na carta aos Colossenses. Fazer morrer as paixões, a natureza carnal. Freia esse negócio aí. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, a minha natureza, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Porque eu não corro como uma coisa incerta, eu não combato como que batendo no ar. Que evangelho é esse que as pessoas estão dizendo que estão vivendo? Que não muda nada, o seu comportamento continua sujo, podre. Paulo disse tudo é lícito, tudo é livre, mas nem tudo convém. Aí não há um equilíbrio, não há um domínio. Isso, meus amados, é dar pérola aos porcos e as coisas santas aos cães. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando aqui, não vocês que recebem esta palavra e temem esta palavra, mas aqueles que nos ouvem, que comentam aí coisa do tipo. Eu estou dando para você pérola aos porcos e as coisas santas de Deus aos cães. Os cães são aqueles que comem, fazem vômito e voltam de novo a comer. E os porcos são aqueles que, por mais que estejam limpos por fora, mas a sua natureza é suja. A sua essência é suja. Pode dar um banho, pode perfumar e colocar pérola. Ele vai quebrar as pérolas e vai voltar para a lama, porque lá é a sua natureza carnal, maligna. Entendeu, abençoado? Então, ficamos por aqui só com esse comentário, porque eu achei curioso a pergunta dessas pessoas. E é isso que corrompe a mente de muitos. Daqui a pouco está um monte de gente cheia de graça, cheia de conhecimento de Deus e vivendo nessa libertinagem, nesse entendimento universalista, que todo mundo é um filho de Deus, então independente do que você venha fazer, o evangelho não muda a vida de ninguém, dessas pessoas que pensam dessa forma. Tá bom? Ficamos por aqui. Graça e paz aos filhos de Deus, espíritos revestidos de carne. Como disse o apóstolo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, dizendo que o pai corrige o filho que ama. Se estás sem disciplina, sem correção, da quais todos são feitos participantes, não são filhos, são bastardos. Nós tivemos nossos pais segundo a carne que nos corrigia. Eu pergunto a essa pessoa que faz esse tipo de comentário, você não teve papai e mamãe para te corrigir não? Para puxar tua orelhinha quando você errava? Né? Quando você ia para a escola, machucava alguém, batia em alguém, quebrava o lápis do colega, você não tinha papai e mamãe não para chegar em casa e te dar um puxãozinho na orelha? Quando você foi crescendo, fazendo coisa errada, coisa de moleque, coisa da vida, você não teve um tio não para te dar uns tapas no bumbum não? Você não teve alguém para te disciplinar não? Você é filho de quê? Então Paulo disse, se os nossos pais, segundo a carne, nos corrigia, como bem lhes parecia, como não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? Então Deus é Pai do Espírito e Ele corrige o filho que ama. E como é que Deus não pode corrigir? Porque você está falando que eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Mas não sou eu que estou falando. Eu estou lendo a palavra que me educa e deve te educar também se você é um filho. E Paulo disse que o Pai dos Espíritos nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Então que tipo de correção era essa que o Pai do Espírito fazia ou faz? Que pai é esse? Que pai espiritual é esse que vê o filho fazendo o que ele quer da vida e deixa pra lá e não se importa e bate palma? Que Deus é esse que você prega? Ou que você diz que acredita? Esse não é o Deus criador dos céus e da terra, porque nós nos inspiramos dentro da palavra. Pense bem, tá bom? Então, mais uma vez, graça e paz aos filhos de Deus, espíritos revestidos de carne, que são educados pela palavra do Pai, e aos porcos e aos cães, fazer o quê, né? Siga seu curso natural, continue comendo seu vômito e continue tomando seu banho de lama, que é a sua natureza.